Olá, seja bem-vindo ao novo Câmera. É isso aí, o programa de hoje ele tá super humanas aí, pra você que gosta de descobrir um pouquinho mais sobre você, acho que o programa de hoje vai dar certo. Exatamente, recebemos aqui no estúdio Bia Gratti, que vai falar um pouco sobre o estudo da astrologia. E os meninos também do Futuro das Coisas, aí, o Raul e o Otávio, vêm cheio de novidades. E para começar bem esse programa, vamos falar sobre a paixão de todo brasileiro, o café. Cafezinho. Sem cheio? Olha, eu não sei aí na região de vocês, mas por aqui as temperaturas baixaram um pouco, né? E nada melhor do que um cafezinho. Na verdade, independente da temperatura, o café é a bebida mais consumida pelo brasileiro. E se vocês ouvirem um barulho um pouco alto, é porque o Zip Café fica bem aqui no centro da cidade e a gente veio conversar com a Gisele e com o Mário para saber um pouco aqui do mercado de cafeterias. Meninos e meninas, como é que surgiu a ideia da cafeteria, né? Por que abrir uma cafeteria? Bom, a gente sempre gostou de café, a gente sempre gostou de estar em cafeterias, visitar, conhecer novas cafeterias. A gente falou, por que não trabalhar em uma, né? O café, ele é separado em categorias. Tem a categoria de café comum, de origem, né? Tem os cafés superior, gourmet e o especial, que é o que menos tem defeito. E é acima da pontuação de 80 pontos. Que o café ele é separado em pontuação. Quanto menos defeito, maior a pontuação dele. E o café que a gente usa aqui é o especial, que está nessa faixa aí. Uma dica que é legal dar pro pessoal de casa, mesmo que faz o café em casa, é sempre escaldar o filtro. Porque quando a gente escalda, a gente tira os resíduos do papel que fica e às vezes vai pro café. Também é legal sempre usar água filtrada, né? E ferver a água e esperar um pouquinho, porque quando a gente utiliza com água 100 graus, ele vai queimar um pouco o café. A gente tem o cleaver, que ele fica 3 minutos de infusão aqui dentro no filtro Melita e depois ele tem uma válvula que com o próprio peso ele solta o café. Você comentou da terceira onda do terceira café, onda. o que seria? E essa terceira onda vem isso, com outros métodos de extração, É algo cafeterias, mais artesanal. Com torras mais artesanais, mais cuidado na torra. E daí vai ter a quarta onda que você já vai torrar o seu próprio café. Exporta café de alta qualidade E fica com o café piorzinho. Sim, É. que é triste, né? Disseram que esse é o café que mais tem cafeína. Vamos ver. Ele parece... Esse eu ainda acho que é o mais forte até agora. Esse aí. Parece um pouco mais fraquinho. Mas o gosto na boca eu acho que fica mais forte, depois não sei. Daí tem o Aeropress, que ele fica aí entre o café coado e o café no expresso, por causa da pressão. Ele vai um filtro aqui circular, a gente coloca a água, o pó, mistura, fecha ele e depois pressiona ele em cima da xícara. E ele sai um café bem encorpado e tira todos os óleos essenciais. Você pressiona, ele vai para a xícara e já é servido. Já é servido. É um sabor totalmente diferente já. Parece que nesse eu senti mais o café. Ele fica mais intenso. Mais presente. Aqui a gente tem a Hario V60, é um método japonês. Ele tem essas espirais aqui, faz com que o fluxo de água desça uniformemente e mais rápido. Então ele deixa o café um pouco mais doce. E
ele, por descer uniforme, ele consegue tirar todos os aromas e os sabores do café. A gente tem daí a prensa francesa, que é um pouco mais conhecida no mercado, né? E a gente faz uma moagem mais grossa do que os outros métodos, mistura, deixa em infusão por 2 minutos, depois a gente abaixa esse êmbolo, aí ele separa, embaixo fica o pó e em cima fica o café. Aí já é servido direto também na xícara. Não sei explicar a sensação desse café. Ele é mais bem amarguinho. Ele é mais intenso Mais também. encorpado, né? O café, ele pode fazer mal em excesso? Em ou não? excesso, sim, porque pode dar taquicardia. Então, a gente sempre recomenda no máximo 3 a 4 xícaras de café por dia. E você aí de casa, eu aposto que ficou com vontade de tomar um cafezinho. Então, vem pra cá, vem pra Piracicaba em dezembro de novo, conhecer o Zip Café. A nossa entrevistada de hoje é professora de latim e grego e também é astróloga. Bem-vinda, Bia Grati. Você é muito bem-vinda. Um tema que todo mundo gosta aqui. Você Bem-vinda. sente em casa, tem água ali. Obrigada. Bia, a gente brinca aqui que todo mundo gosta muito de astrologia, de signos, mas ninguém entende nada. Como você começou assim, a se envolver com esse mundo? Então, a astrologia, a gente brinca, tá muito popular hoje, né? Se fala muito, tem muita brincadeira com os estereótipos dos signos, mas a astrologia ela é um saber, uma ciência muito antiga, tem mais de 5.000 anos, né? Pelo menos o que a gente sabe que tem registro. Eu comecei com a minha pesquisa na faculdade de iniciação científica e depois eu fiz mestrado. A sua graduação é em filosofia, né? Fiz a graduação em filosofia. E na filosofia eu comecei a estudar o latim, e aí eu entrei em contato com a antiguidade e comecei a estudar a religião romana e a religião grega antiga. E aí eu comecei a me especializar nos métodos divinatórios, que são os sinais, né, enviados pelos deuses, ou como os seres humanos entram em contato com o divino, seja lá como a gente entende o divino, né? Que hoje cada um entende de uma maneira e na antiguidade era diferente também. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa dentro da área de linguística, né? De linguagem das línguas antigas, estudando os textos, né? Os registros que tinham dessas práticas. Fiz a iniciação científica, fiz um mestrado e depois do mestrado eu decidi me especializar e trabalhar com isso, não mais seguir a carreira acadêmica, mas trabalhar com esses métodos. E aí eu escolhi a astrologia. Como você vê essa comercialização da astrologia, assim? Tipo, abraço Midu, de realmente virar algo mais comercial. Você tem revistinhas para você saber, você tem que saber como vai estar seu dia ali no jornal. O pessoal consome isso. Sim, sempre existiu essa, eu não digo comercial, mas a parte mais popular, né? Essa popularização, essa coisa mais ágil, mais resumida, mais fácil até de assimilar, isso sempre existiu. Entendi. Sempre que existiu filosofia, sempre que existiu astrologia, existiam essas duas vertentes. As pessoas que querem estudar a fundo e se aprofundar e entender como é que funciona, o que significa. E existem as pessoas que querem esse consumo mais rápido, né, mais ágil. Isso sempre existiu. Então não é de hoje, não é de agora. O que aconteceu é que, a gente pode falar que com o surgimento da imprensa popularizou, né? Isso lá em 1500 e pouco, né? Teve uma popularização. Nos anos 60 também teve uma popularização grande, né? Com esse movimento da nova era, teve esse interesse que cresceu. E hoje em dia, de alguns anos para cá, a gente tem um crescimento, né? Do interesse pela astrologia até também. pela Acho internet, que eles percebem né? isso também, né? A internet também. Aí a gente retoma a questão da imprensa.
muda o meio de comunicação, agiliza a comunicação, agiliza o interesse também, o acesso a essas informações. Então é natural, não é de agora. Nos dias de hoje, assim, essa popularização também da astrologia, que a gente fala do autoconhecimento, é muito também de palavras de conforto que a gente precisa e de coragem para enfrentar a vida. Então qualquer palavra, símbolo que sirva para dar esse ânimo e dar um direcionamento, dar essa coragem, isso é válido. A gente sempre, quando vê nas revistinhas ou na internet, sol nisso, lua naquilo, o que de fato é isso? A lua nisso, sol naquele outro? Então, tem uma questão interessante, né, na astrologia, que quando ela surgiu, a gente vai pensar lá em 5.000 anos atrás, o céu, quando a gente olha para o céu, vê as constelações, elas estavam de uma maneira. Passados 5.000 anos, tem uma diferença entre o que a gente vê na astrologia, que a gente usa aqui no Ocidente, com o céu realmente do momento. Então, quando a gente vê a astrologia falando, a lua está em peixes, a lua está em aquário, não necessariamente no céu, aqui, agora, está nesse signo. Mas tem essa a parte histórica, assim, diríamos. Isso, tem essa correspondência. E aí é o símbolo, para a astrologia, que aí é diferente a astrologia da astronomia, né? A astronomia vai estudar o céu como ele está hoje, como ele acontece hoje, agora. E a astrologia não, ela transforma o céu em símbolos que trazem um significado para a nossa vida. Eu tinha uma professora, acho que do fundamental, ela fazia mestrado nessa área, e ela sempre falava um pouco, tipo, o porquê, a parte mais científica da coisa. Da astrologia. Da astrologia. Que é matemática. Exato. A questão da astrologia, ela é muito interessante, por isso que eu escolhi a astrologia, né? De todo o terreno. Porque a astrologia, ela começa como uma religião. Então, ela tem esse caráter místico, transcendental, misterioso até, mas ela tem a parte científica também, que a gente pode dizer que é matemática, que é cálculo. Então ela anda nos dois mundos, né? Ela une esses dois mundos. Você é um ser humano que está aí vivenciando a vida já há alguns anos e incorpora essas vivências de uma maneira única. O mapa é um desenho, uma representação, não é o território. O astrólogo, ele vai interpretar junto com a pessoa. Porque eu tenho ali um conjunto de símbolos que foi calculado, mas que pode, né, que traz várias possibilidades, várias potências naqueles símbolos. Eu não sei se está muito abstrato isso que eu tô falando. Não tô entendendo. Vocês já viram um mapa, né? Sim. O desenho do mapa. Tem até um aí, não tem, Raul? Tem um mapa aí? Então, eu trouxe esse exemplo do Einstein. Esse é o mapa do Einstein? Esse é o mapa do Einstein. Ele é o quê? Pisciano. É peixes, Eita. Gabi. Raul, Gabi, Letícia. Ascendente em câncer. Ascendente em câncer. Já tem algo comum, eu sou ascendente em câncer, ó. A gente vai falar sobre o mapa astral de Einstein daqui a pouco. Então fique aí, no próximo intervalo a gente se encontra. Tchau. Agora que vocês já acompanharam o segundo bloco da aula de vocês, a gente pode voltar aqui para o câmera e para o mapa astral do Einstein. O que a gente consegue enxergar aí no mapa astral dele? Então, eu escolhi o mapa do Einstein para a gente ver um pouquinho a questão do trabalho e do estudo. Vamos ver, né, como que a astrologia pode ajudar a gente em qualquer área, qualquer setor. Quando a gente vai estudar a fundo, a gente vê que a astrologia ela é dividida em vários planetas, né, ou divindades, que são Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão. Acho que são esses os clássicos, né? Além disso, tem vários esteroides também, tem uma infinidade. E também a gente divide o céu em 12 casas. E aí essas 12 casas representam 12 setores da vida. E aí quando a gente vai estudar, vai ajudar, por exemplo, na questão do trabalho, a gente vê
3 casas, a casa 2, a casa 6 e a casa 10. Certo. E aí eu trouxe o mapa do Einstein, porque é curioso, tem como... Volta aqui, Raul. Isso, que a lua do Einstein tá no signo de... Vocês acharam a lua? Não, é o CD? Aqui, ó. Aqui, Não, ó. aqui. Achei a lua, achei a lua, É. achei a lua. É a lua, Ela né? é a lua. Ela tá no signo de Sagitário, na casa 6. A casa 6, por exemplo, ela fala sobre o ambiente de trabalho. Dentre vários outros significados, o ambiente de trabalho e de estudo. Então, quando a gente tem uma lua ali na casa 6, no signo de Sagitário, a pessoa ela precisa de muita liberdade no ambiente de trabalho. Por exemplo, aqui poderia ser um lugar Com sagitariano. pouco que um sagitariano não iria conseguir dar vazão para sua criatividade. Né? A não ser que tivesse uma internet ou alguma coisa que levasse aquele pensamento longe. Entendi. Então, aí que a gente vê, aí quando, se eu for te ajudar, você tiver essa questão, por exemplo, do estudo, do trabalho, eu vou ver a sua casa 6, a sua casa 2 e a sua casa 10. O Einstein, ele tem a casa 10 no signo de Peixes. O sol dele está em Peixes, lá na casa 10. Então, ele precisa de um ambiente de trabalho também que possibilite ele ter uma carreira. Né, ele precisava de um ambiente que possibilitava ele ter uma carreira em que ele pudesse deixar a imaginação dele também fluir. Então, assim, a astrologia, a gente vai brincando, são vários pontos que a gente vai costurando, né, ali na interpretação. Hoje a gente vê muitas práticas, ou muitas... entrando no mercado de trabalho nas empresas, vamos dizer assim. Então, a gente fez até uma entrevista sobre meditação. Sim. Então, mindfulness, que o professor veio aqui e ensinou pra gente. Você acha que a astrologia vai entrar também, ou já entrou? Já entrou. Já entrou? Na questão, você diz, o mercado de trabalho, Isso, exatamente. recursos humanos, O pessoal, como instrumento... vê realmente qual que é o signo, beleza? Então, só que aí que tem que prestar atenção, porque não é só o Sol. Sim. É todo aquele conjunto de símbolos que é um mapa do funcionamento psíquico da pessoa. Ah, entendi. Né? Então, assim, só o signo solar ou só o trígono, né, que a gente fala do Sol, ascendente e a Lua. Isso não é suficiente para analisar ou para categorizar ninguém. Né? Porque é todo... O ser humano é muito complexo. A astrologia, por si só, ela já é muito complexa. O ser humano é mais complexo ainda. Então... é um instrumento muito interessante na hora, principalmente em ver dinâmica, né, de interação das pessoas, porque tem uma técnica que a gente estuda um mapa de uma pessoa com um mapa da outra pessoa e como que eles se combinam. Então, por exemplo, na formação de uma equipe de trabalho, você pode ver como aqueles mapas, como que aquele funcionamento psíquico funciona com o funcionamento psíquico do outro colega de trabalho. Então, é possível sim, e acredito que muitas empresas já trabalhem com isso. Só que ainda existe um certo preconceito, né? Porque aí que é o lado complicado da popularização da astrologia ou de qualquer método divinatório, que resume demais. E aí acaba virando uma coisa, as pessoas têm preconceito de falar, isso é misticismo, isso é crença, é crendice. Que resume tanto que acaba não dizendo nada E acaba não dizendo expande nada. dessa maneira, né? Mas a astrologia, ela tem ali um saber muito, muito complexo para o entendimento, para auxiliar o entendimento do ser humano. Mas a astrologia, ela também, ela pega muito da psicologia hoje em dia. Depois do Jung, né, do psicólogo, do psiquiatra. Jung. Teve essa união da astrologia com a psicologia. O Jung chama a psicologia como a versão atual, a versão moderna da astrologia, né? Porque é o entendimento do funcionamento psíquico do ser humano. Então, tem essa complexidade do ser humano que é sempre considerada na astrologia. E, sei lá, pra quem tá assistindo, tá curioso, não tem um astrólogo perto, tem algum site, não que eles tenham todo o entendimento, mas que eles consigam montar um mapa, alguma coisa
e se entender um pouco mais ou não? Então, um site que eu gosto muito, que eu recomendo, é um site inglês que tem uma versão em português, de um grupo de astrólogos ingleses, que é o Astro, o astro.com. Lá tem essa versão em português, mas tem uma explicação muito rica, né, dos trânsitos, de cada um dos pontos do mapa, e esse site ele é criado por um grupo de astrólogos que seguem a astrologia psicológica. Então tem um conhecimento profundo da astrologia e da psicologia. Entendi. E aí considera e respeita a liberdade e toda a complexidade do indivíduo. Obrigado pela presença aqui, foi muito obrigada, legal. Bia, foi muito bom mesmo. Por mim ficaria muito a tarde bom. inteira. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E pessoal, continua aí que tem muito mais no programa. É minha hora? Minha hora de começar? Fala, galera! Não. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Futuro das Coisas. E vamos falar de uma tecnologia, de duas tecnologias que estão meio que envolvidas aí uma com a outra, que está crescendo bastante. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre essas duas, que são, Raoni? A realidade virtual e a realidade aumentada. Para quem conhece, elas estão em todos os lugares hoje. E, tipo, todo mundo está investindo nessa tecnologia. E vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes disso, bora rolar essa vinheta. Roda a vinheta? Roda a vinheta. Roda a vinheta! Eu ia teleportar, cara. Eu ia aparecer aqui desse lado, assim, ó. Opa. Entendeu? Que bosta. Bom, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer aqui é a diferença das tecnologias, né? Sim, Porque sim. tem muita gente ainda que confunde, fala assim, realidade aumentada, realidade virtual, é tudo a mesma coisa. Fala realidade virtual para realidade aumentada e vice-versa, é bem comum. Não, mas tem uma diferença aí. A gente pega o nome, realidade virtual, ele é uma realidade totalmente nova, que ele cria virtualmente para você ter a experiência. Já a realidade aumentada, ele pega a realidade que você está e aumenta ela. Ele adiciona coisas na realidade sua. Bom, falar um pouco da realidade virtual. Muito usados são em jogos mesmo. A Sony agora há pouco lançou o próprio óculos de realidade virtual, que é para o consumo da galera que joga muito videogame, né? Que é muito jogo de terror, que você realmente coloca o óculos e vai para aquele universo daquele jogo. Você já foi em shopping lá e viu cabine Nossa, de sempre montanha-russa, galera, tipo, gritando lá na montanha-russa, que também simula o universo, tipo, na montanha-russa ali. Uma vez eu fui na imobiliária e tinha uma pessoa com uma maquete ali no meio da imobiliária, do prédio que estava sendo construído. Então você colocava o óculos e visitava aquele apartamento que ainda nem estava sendo construído. Tem uma outra coisa que eu vi também, a realidade virtual usada em crianças, para poder confortá-las em momentos tipo de cirurgia, tá? A criança com realidade virtual e eu aplicando uma injeção e ao mesmo tempo ia passando uma animação pra ela ficar mais calma, né? Sim, o bom é que você não enxerga a agulha, né? Muita gente tem medo de agulha aí, a pessoa não tá enxergando a agulha. Não tá enxergando a agulha. Eu acho que nem só crianças, muita gente deve querer usar isso daí. Bom, já na realidade aumentada, você usa o seu universo, né? Aquele espaço que você está e adiciona coisas. Então hoje a gente não usa muito óculos, né? É mais comum no uso de celulares. Alguns exemplos, falei, não lembro. A Apple tá lançando aí, né, um kit de realidade aumentada, que eu acho que vai começar a usar muito. Tem muitos aplicativos que você pode dar um preview na sua casa de como ela vai ficar pintada, com os móveis que você vai colocar, você pode montar ela inteira, tudo por realidade aumentada. Inclusive já tem aplicativos para medir alguma coisa. Eu achei muito incrível, porque ele é muito preciso. Um aplicativo de celular que ficou muito popular e tem realidade aumentada como um dos features. Foi o Pokémon GO e tem realidade aumentada já. Eu fiquei
bolado, tava muito ansioso pra jogar. Meu celular não tinha giroscópio e eu não pude testar. Então, Uma área que ainda está sendo um pouco explorada, assim, é a parte de medicina também. você consegue colocar, tipo, toda a parte do esqueleto da pessoa, né? Tipo, dos ossos. Aí você pode, tipo, enxergar, porque não é, tipo, 2D, né? Você consegue andar do lado, você pode pegar o crânio, aí ele meio que separa em pequenos pedaços e dá um nome, então acho que também ajuda bastante. Uma tecnologia nova que ainda não foi lançada, mas está a caminho de ser lançada, é o HoloLens da Microsoft. Ele trabalha inteiramente com realidade aumentada, porém ele usa óculos. Coloca aquele óculos gigante lá, Aquele trambolho. e trambolhão. Só que aí você consegue enxergar toda a realidade ali criada por ele, constrói modelo em 3D. É uma mistura do virtual, da estrutura do virtual com a da aumentada. Além do HoloLens, a Disney, agora há pouco, apresentou uma tecnologia nova, que é um óculos também de realidade aumentada. Eles usaram para mostrar que você podia, meio que Star Wars, pegar o sabre de luz e enxergar o sabre, tudo com aquele óculos. É um protótipo ainda, tem bastante coisa ainda aí falando sobre realidade aumentada e virtual. Foi uma breve discussão, mas até onde isso você acha que vai chegar, Raul? O ideal seria chegar na lente, né? Tipo, Black Mirror mesmo. É o que o falecido Google Glass verdade. tentou fazer no passado e não deu certo. Pra quem não sabe, era um óculos que seria essa coisa da realidade aumentada, de você estar na rua, ter o GPS e mostrar pra onde você vai. É estranhaço, é bizarro, mas vamos ver até onde vai isso daí. É bom ser discutido também a questão da privacidade, né? Você Tem pode poder isso. filmar com seus olhos. É uma coisa que até Tirar Black foto. Mirror mesmo, a série, quem puder assista, discute isso. Então é Acho isso. que é isso. Acho que é isso. Tá ficando muito sério esses episódios. Tá ficando interessante. Eu tô gostando. Bom, então a gente fica por aqui. Ainda tem 2 episódios, pra vocês nos aturarem. Nos aturarem. Desculpa, E? tá? Desculpa aí, qualquer coisa. Se tiver algum comentário, manda no nosso e-mail, câmera@p7, nossas redes sociais, quem quiser segue aí a gente. Comente. O que você acha do futuro da realidade virtual e aumentada? Verdade. Então é isso aí, tchau. Falou. Um beijo, um abraço. Até mais. Falou. Falou. Ai, tá bom. Mas o Câmera P7 fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado das matérias, das entrevistas de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, é só encaminhar e-mail para câmera@p7.com. Ou em nossas redes sociais, que são Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, com novas playlists. Inclusive, a playlist que tocou no Sim. Então, você que estava andando, caminhando pelo evento e ouviu a playlist e gostou, olha só, é só entrar no Spotify e ouvir de novo. É isso aí. E também tem uma class, rede social exclusiva do PSEG. Então lá. Quem gostou do Sim já pode se programar em dias 15 e 16 de dezembro, a 9ª edição. Vamos lá. Tchau. Tchau. To the soul, talk to her, 나한테 시간다때 이지하여라 이리나라사 하루가 가나